Fala galera pop, Ed Persona falando, sejam bem-vindos a mais um pós-crédito aqui no Pop Verso. Hoje vamos estar falando da segunda temporada da série Cidade Invisível, que acabou de chegar na grade de programação da Netflix. Eu acabei de assistir e agora vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões. Será que realmente valeu a pena a espera de 2 longos anos? É o que vamos ver agora. Vem com a gente. Bom pessoal, o primeiro episódio, que é disparado o melhor de toda a série, ele traz um bom resumo do que aconteceu lá atrás na primeira temporada, mas eu sugiro a vocês que ainda assim deem uma pesquisada, pelo menos nos principais acontecimentos da primeira temporada, assim como se também não tiverem um conhecimento sobre os personagens folclóricos, que vocês possam também dar uma pesquisada básica nos personagens e suas características, pois isso aumentará bastante a experiência de vocês aqui nessa segunda temporada. A série continua muito bem produzida, ela é bem filmada, tem uma bela fotografia, a estética e alguns conceitos eu diria que estão até bem mais apurados que na primeira temporada. O visual continua sendo um dos grandes atrativos da série, os efeitos, que era algo que me preocupava para essa segunda temporada, não foram tão explorados e as poucas vezes que foram utilizados foram de uma forma muito contida, com planos mais abertos e tudo muito rápido. A trilha sonora não foi uma ferramenta tão eficiente para essa segunda temporada como foi lá para a primeira, mas ainda assim continua muito boa. O tom continua muito sombrio e mesmo se tratando de uma história que envolve muita fantasia, tudo é tratado de uma forma muito séria, inclusive sem nenhum tipo de alívio cômico. Há uma elipse aí de 2 anos, da primeira para a segunda temporada, e nada que aconteceu nesse período é mostrado aqui. Gostei da história agora se passar no Amazonas, isso melhora muito a série, já que toda a ambientação combina bem mais com o que está sendo desenvolvido ali. Porém, há uma mudança drástica aqui no que vinha se desenvolvendo na primeira temporada e nas altas pretensões que a série demonstrou ter. Esqueçam os ganchos e as teorias que foram geradas por eles, esqueçam as questões que ficaram no ar. Apesar de manter alguns elos ainda com a primeira temporada, a série começa uma história completamente diferente, apresentando novos personagens e infelizmente abandonando outros tantos que eram extremamente importantes para a história que vinha sendo desenvolvida. E o pior de tudo é que o roteiro dessa nova temporada é muito fraco e inconsistente. Os novos personagens parecem estar deslocados ali dentro da história, alguns deles têm muito potencial, mas foram praticamente descartados. Os personagens que são relevantes para a história, na minha opinião, são mal escritos. Sem dar spoilers, eu posso citar aqui 2. A primeira, a potencial vilã Débora, para mim nada justifica todo o poder que ela exerce sobre as pessoas e sobre outras entidades até mais poderosas do que ela. Matinta, que apesar de ser dentre os novos personagens a mais interessante, ainda assim as suas intenções, as suas ações e atitudes são confusas. Algumas delas acabam gerando furos e incoerências dentro do roteiro. Além disso, tudo acontece e se resolve muito rápido e sem nenhum tipo de complicação. São apenas 5 episódios, alguns deles com um pouco mais de 30 minutos, e na minha opinião seriam necessários de 8 a 10 episódios para que a história fosse melhor desenvolvida, para dar aquela cadência, para dar tempo a gente assimilar tudo e principalmente para desenvolver os personagens. E eu nem estou falando das performances do elenco. Marcos Pigossi, por exemplo, continua muito bom, ele está incrível aqui, mas a história não ajuda. Manu Diegues, que faz a filha dele, que cresceu pra caramba e mudou bastante, não está fantástica, mas também não compromete. Agora, Alessandra Negrini não está muito bem, na minha opinião, principalmente se levarmos em consideração a primeira temporada. Aqui ela parece sempre estar fora de sintonia, sem contar que todas as vezes que ela aparece em tela há uma estilização em torno de seu personagem, e isso acaba deixando ela canastrona, na minha opinião. Mas enfim, eu ainda atribuo isso à culpa do roteiro e da direção, que na minha opinião foi mal escrito e não desenvolveu a personagem do jeito que ela merecia e que ela deveria ser desenvolvida. O último episódio traz algumas revelações bem previsíveis e viradas tão forçadas que é até difícil a gente acreditar que estamos vendo aquilo ali, sem contar que elas acabam inutilizando todos os esforços e sacrifícios que foram feitos até ali. Sabe aquela resolução básica que poderia evitar muita coisa, mas que o roteiro força para não acontecer?
Pois é. E ainda temos um discurso sobre o meio ambiente que, apesar de necessário, soa tão fora de foco por não ter sido bem desenvolvido dentro da história. E olha que esse tema foi um tema bem recorrente lá na primeira temporada e muito bem feito. A segunda temporada de Cidade Invisível, na minha opinião, decepciona. Todo o zelo, audácia, força e solidez da primeira temporada foram negligenciados aqui. Quais os motivos que levaram os idealizadores e produtores da série a abandonarem as suas pretensões? Eu não sei, mas o resultado final não irá agradar a muitos. Bom pessoal, é isso aí, esperamos que tenham gostado de mais um pós-crédito aqui do Popverso. Lembrando a vocês que isso é só minha opinião, fiquem à vontade para discordar. Aliás, deixem nos comentários aí quais as opiniões de vocês com relação a essa segunda temporada. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue a gente também lá no Instagram e lá no Spotify, pois temos conteúdos exclusivos publicados lá diariamente pela nossa equipe. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima, se Deus quiser.